Olá! Hoje nós vamos apresentar neste vídeo a cadeia logística de exportação da soja. Aqui nós iremos retratar essa logística com dados dos últimos anos e com passagem pelo Porto de Santos. A soja constitui-se numa das mais importantes mercadorias nacionais. Mercadorias são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade. Ela é um produto agrícola que mais gera volume em toneladas de exportação para o Brasil, exigindo bastante da estrutura logística. O Brasil é responsável por cerca de 28% da produção mundial de soja e é o segundo maior produtor e exportador, apenas perdendo para a maior potência, os Estados Unidos. Sua primeira fase constitui-se no seu plantio. Em toda a sua cadeia logística, o plantio do grão necessita de um planejamento desde suas fontes primárias até sua exportação, com um processo eficiente e eficaz. A plantação de soja possui um calendário de plantio entre setembro a janeiro, porém, a concentração é somente entre outubro e dezembro, sendo plantadas por máquinas muito eficientes e rápidas em comparação a como era antigamente. O plantio de uma lavoura é muito bem planejado, levando a soja precoce levar 120 dias do plantio até a colheita, além de determinar as possibilidades de sucesso ou insucesso da lavoura, sendo ela medidas em hectares. A segunda fase é a colheita. Ela acontece entre fevereiro e maio, mas com concentração maior entre fevereiro e abril, permitindo uma grande vantagem no mercado em relação a outros produtores. Por exemplo, em uma safra com 310 mil hectares, com expectativas de produção de 1 milhão de toneladas, com uma máquina que colhe 180 toneladas em 8 horas, a colheita aconteceria em 83 dias, resultando em 6 meses de colheita. E assim, do plantio ao final da colheita da soja, leva-se 203 dias para poder ser transportada ao silo da lavoura. A soja colhida é armazenada nos silos da fazenda, ou em uma associação que junta toda a colheita. Cada silo pode estocar cerca de 1.800 toneladas de grãos, que podem ser ensacados em sacos de estopas de 50 kg, ou ir diretos para os caminhões. A soja pode ser armazenada dos silos até sua cotação, ou quando chegar o prazo de sua entrega, sendo assim a sua terceira fase. Em seguida, começa a quarta fase, chegando os caminhões ou os vagões de trens para que a soja seja colocada nos contentes para serem levados até o porto. Por rodovias, são levadas por caminhões, como por exemplo o caminhão rodotrem. O rodotrem é um tipo de caminhão muito específico, composto por 2 semi-reboques e 9 eixos. O comprimento máximo deste veículo é 25 a 30 metros, e a capacidade de carga é de 48 toneladas. Outro tipo de caminhão que transportam até o porto são os bitrens ou tremiões. O bitrem ou tremião é um tipo de caminhão um tanto diferente e que, apesar de geralmente ser um cavalo mecânico acoplado a um reboque, merece uma classificação à parte. Sua combinação permite que seja composto por até 7 eixos, tendo seu comprimento de 17,15 a 19,80 metros e sua capacidade de carga de 38 toneladas e peso bruto máximo de 57 toneladas. Também existem cargas que são levadas por trem. Capacidade do vagão ferroviário depende da resistência de cada eixo que compõe o truque e da resistência à linha por onde ele transita. Por exemplo, se um vagão permite 25 toneladas por eixo, o peso total poderá atingir até 100 toneladas, incluindo o próprio vagão e a mercadoria. Entretanto, se ele está circulando por uma linha que admite a circulação de trens com 20 toneladas por eixo, o peso total estará limitado a 80 toneladas. Se a linha permitir 25 toneladas, o vagão poderá circular com sua capacidade máxima. O início da quinta fase se dá a soja sendo embarcada nas 2 margens do estuário, se iniciando a passagem do transporte para o porto. O grão chega à região vindo principalmente das zonas de produção do centro-oeste. No caminho até o Cais Santista, eles são transportados por ferrovias e rodovias. Os veículos descarregam nos moedeiros instalados no piso dos terminais e que se ligam ao sistema de esteiras, por onde os grãos ou farelos são levados até o interior dos armazéns.
De lá até o momento do embarque, os produtos também são transportados em esteiras. O armazenamento no porto acontece através de silos presentes no porto, com a função de armazenar a própria soja, farelo da soja, milho e outros a granéis. Sua capacidade é por volta de 35 mil toneladas cada. A sexta fase são os shiploaders, transportando a soja do armazém para os navios, e de lá serão exportados para outros países. Os shiploaders têm capacidade de lançar 1.500 toneladas por hora, e todo o terminal é automatizado por esses equipamentos. Eles são instalados nos acostamentos de frente aos navios e que lançam as cargas no interior dos porões. O objetivo dos shiploaders veio para diminuir o pó no terminal e aumentar o processo de lançamento do produto para o navio. Uma curiosidade é que o maior shiploader de Santos lança 2.500 toneladas por hora, quase o dobro dos tradicionais. A sétima e última fase é a sua embarcação. A embarcação tem um tempo indeterminado. Quem determina o tempo é o seu destino. Ela é iniciada no berço de atracação, consistente a um local específico do porto, onde o navio atraca para fazer embarque e desembarque das cargas. Especificamente no Porto de Santos, esse berço é atracado aos terminais ADM, TGG, Integral e outros mais. Alguns navios com destinos internacionais e suas capacidades são esses: Handysize, os menores navios de carga. Carregam até 40 mil toneladas, são pequenos e muito flexíveis, podendo entrar em praticamente qualquer porto. Normalmente, ele tem um guindaste próprio, o que facilita seu uso em portos muito pequenos, mesmo aqueles sem guindastes. Os mais comuns são os de 32 mil toneladas, com um calado de 10 metros. Handymax, também considerado uma subcategoria dos Handysize. O Handymax tem normalmente entre 150 a 200 metros de comprimento. Tem em média 4 guindastes próprios e carregam no máximo 50 mil toneladas. Panamax. Essa categoria compreendia geralmente navios com capacidade de carga entre 60 a 80 mil toneladas, numa referência ao porto máximo a trafegar pelo Canal do Panamá, e chegando ao seu destino através desses navios. O volume total da soja exportada pelos países exportadores através do Porto de Santos nesses últimos anos são eles: 81,7% destino à China, seguido por Tailândia, 5,5%, e Taiwan, 2,8%. E chegando ao fim, toda a cadeia logística de exportação da soja. Obrigado por assistir até aqui.